Olá, boa tarde. Olá, amigos e amigas, boa tarde. A gente já começa falando do crime chocante que aconteceu na Serra. Um homem pediu ajuda a duas vizinhas para socorrer a esposa dele. Uma delas foi assassinada e pode ter sido estuprada. Você está vendo aí na tela a foto dessa vítima. Um crime cruel, covarde. Suzy Faria está nesse caso e vai trazer agora mais informações para a gente. Suzy, boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George. Boa tarde também, amigos do TN. Esse caso chama a atenção pela crueldade, a frieza e a premeditação. Isso mesmo, você imagina, o homem teria feito duas vítimas se uma delas não tem a iniciativa e a esperteza de se defender. Mesmo que com um chute no meio das pernas do agressor e também uma mordida na mão dele. Se não fosse isso, a segunda vítima, que é proprietário do imóvel onde ele está vivendo, que tem 52 anos, poderia ser agora mais uma estatística de feminicídio. Edna Barreto dos Santos, de 36 anos, entretanto, não conseguiu se defender e acabou sendo morta. E não apenas pelas perfurações que foram encontradas no corpo dela, mas também por esganadura. Isso mesmo, um termo técnico que significa que o assassino apertou o pescoço dela até que ela perdesse os sentidos e o fôlego. Não é crueldade demais? Mas eu fui até a residência hoje e conversei com alguns vizinhos que estavam até agora atônitos com a tragédia que marcou uma rua até então tão tranquila. Vamos acompanhar. Edna Barreto Santos, 36 anos, a vítima, morava no último andar desse prédio. Vivia sozinha com a filha de 5 anos e estava desempregada. Quarta-feira à tarde, segundo os moradores dessa rua, no bairro Felrosa, Edna recebeu um pedido de ajuda do vizinho do térreo. Mal sabia que esse pedido de socorro era, na verdade, uma emboscada. Eu fiquei sabendo que o rapaz que chegou para cometer o crime disse que a mulher dele estava passando mal e chamou a vítima. A vítima inocente foi lá para a casa dele para saber o que a mulher realmente tinha. Aí ele cometeu esse crime com essa mulher. A proprietária da casa, de 52 anos, seria a segunda vítima do suspeito. Chegou em casa por volta das 5 horas e ouviu dele a mesma história que ele usou para atrair Edna. A mulher dele estava passando mal. Só não morreu porque a mulher conseguiu se defender. Ele tentou tampar a boca dela, segurando pelo braço e tentando arrastá-la pelo quarto. Aí ela começou a gritar socorro, chutou as meias das pernas dele. E o neto de 12 anos ajudou, pedindo socorro na rua. Eita, socorro, chama a polícia, só purinho, chama a polícia. Mas há um dado a esclarecer em toda essa situação. Assim que o garoto de 12 anos saiu aqui para a rua pedindo ajuda aos vizinhos, porque a avó dele, de 52 anos, estava sendo agredida lá dentro por esse suposto estuprador, os vizinhos já se reuniram e foram lá para dentro para pegar o homem. Só que ele já tinha se trancado dentro da própria casa e não saía, não mostrava sinal de vida nem nada. Os vizinhos tiveram que arrombar a porta. O encontraram do jeito que já falamos, deitado e com uma série de remédios ao lado dele. Agora, assim que eles avançaram um pouquinho mais para o quarto, aí tiveram uma surpresa. Descobriram que esse homem já tinha feito uma outra vítima. Encontraram a dona Edna deitada na cama do homem, já sem vida. Ela foi morta com 10 perfurações pelo corpo. A surpresa foi encontrar Edna seminua e com um pedaço de pano enrolado no pescoço. A arma do crime pode ter sido uma faca, uma tesoura ou as duas coisas. O assassinato pode ter sido premeditado. Isso porque a irmã da vítima, que prefere não se identificar, disse que Edna chegou a contar para uma amiga que o suspeito a estava assediando. Tem uma conhecida dela que falou que ele estava afim dela e ela não queria ele. A senhora acha que a rejeição dela para não ter nada com ele foi o que levou a isso? Sim, eu acho que sim. Ele era casado também. A mulher dele morava lá embaixo. Gabriel Felipe Campos, de 29 anos, é o suspeito. Ele foi socorrido para o Hospital Jaime dos Santos Neves pelo SAMU. Foi encontrado no chão, desacordado, após ter ingerido diversos tipos de comprimido.
Ele e a companheira moravam no térreo deste prédio há cerca de 3 meses. A proprietária da casa, salva com a ajuda do neto, foi ao DML fazer exame de corpo de delito e prestaria também depoimento na DHPP. Os moradores aqui da rua estão apavorados com um crime tão cruel num local tão tranquilo. É triste demais. Antes de ontem eu vi ela, eu dei um bom dia para ela, me deu bom dia. E é uma pessoa especial, muito linda. Uma vizinha boa de se conviver. Pois é, a família acabou descobrindo de uma forma muito inusitada o que tinha acontecido com a Edna. Isso porque a filha dela não estava na creche, permaneceu por um bom tempo, além daquele em que a Edna deixava para ir buscá-la. Quando a irmã chegou até a rua, encontrou um tumulto e viu o que tinha acontecido. Agora, essa família, George Bruna e amigos do TN, é marcada pela tragédia. Há cerca de 2 anos, o marido de Edna, Vinícius Augusto Santos Souza, de 34 anos, foi assassinado por um homem no bairro de Vila Nova de Colares. Ele não teria envolvimento com um crime e foi assassinado simplesmente depois de uma briga de bar. Uma tragédia para essa criança de 5 anos de idade que, de acordo com a irmã da vítima, já vinha passando por tratamento psicológico para superar a perda do pai. Agora vai ter que superar também a perda da mãe. Com relação ao que aconteceu com este homem, bem, de acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado na lei do feminicídio. Em uma das autuações, por homicídio, feminicídio, e na outra por tentativa, já que a proprietária do imóvel, que também é assistente social, por pouco também não teria sido outra vítima deste homem que estava completamente fora de si. Como eu disse, a suspeita é que ele tenha premeditado o crime com essa desculpa de pedir ajuda para a mulher e ter levado essas 2 mulheres para dentro da residência onde ele estava e quase que faz mais uma tragédia ao tentar matar a segunda mulher, essa senhora de 52 anos. George Bruna. Nossa, gente. Que história. Que história, né? Aterrorizante. Agora, Suzy, tem uma pergunta aqui. A segunda mulher que foi chamada, a polícia conseguiu investigar se ele começou a tomar medicamentos, né? Porque a informação que tem é que ele foi encontrado desacordado depois de tomar medicamentos. A segunda mulher, né, que ele abordou, que morava aí nesse prédio, ele já tinha abordado essa mulher depois de tomar esses medicamentos, por isso que ele não conseguiu, com a força do homem, né, segurar essa mulher dentro de casa? George, pela informação que nós temos, ele tinha matado a primeira e isso, acredito eu não tive essa informação de modo concreto, mas isso teria acontecido cerca de meia hora antes, porque essa senhora, que é a dona do imóvel, ela chegou por volta de 5 horas da tarde do trabalho e foi aí que ele foi abordá-lo. O que ele fez? Logo depois que ela se livrou dele, ele entrou para dentro da residência que ele mora no térreo, se trancou. Enquanto isso, o filho dela está lá fora pedindo ajuda, ela está gritando, pedindo ajuda aos vizinhos e se trancou dentro do quarto. Todo mundo tentou tirá-lo de lá, chamava e ele não respondia. Teve uma hora que os vizinhos, então, decidiram por quebrar a porta e entrar para saber o que estava acontecendo lá dentro e tentar pegar o cara que supostamente teria tentado estuprar essa senhora. Quando entraram ele deitado no chão, rodeado de remédios e com a boca espumando, que já é um indício de envenenamento. Aí foram chamar a polícia, chamaram também o SAMU, que chegou, socorreu, prestou o primeiro atendimento e o levou para o Jaime, onde ele continua internado. Então, sim, depois que ele fez isso com essa senhora, é que ele consumiu toda essa medicação. Se antes ele estava drogado, se antes ele usou alguma coisa, ou se ele estava sob surto, não se sabe. Mas ele agiu até com consciência quando inventa uma história para atrair 2 mulheres para dentro da casa dele. Agora, essa senhora de 52 anos, George, a assistente social, foi muito sábia, foi muito sagaz nesse momento, porque uma das vizinhas conta que ela chegou a ser segura pelo braço. E no momento em que ele tenta tampar a boca da mulher que começava a gritar, ele dá um tapa muito forte que chega a machucar a boca dessa senhora. Ela então não pensou 2 vezes, deu um chute lá nas partes íntimas, mordeu a mão dele e assim ele, sem ter ainda como agir porque ela conseguiu fugir, ele acabou
se trancando dentro de casa e tentando aí contra a própria vida, Jorge. Morrer é pouco para um sujeito desse. Que a justiça seja feita, né? Vamos continuar acompanhando para saber se esse monstro vai continuar preso, né? Suzy, obrigada aí pelas informações, tá, minha amiga? Até mais. Na verdade, Suzy continua aqui com a gente, né, Suzy? A gente vai tratar de outro assunto aqui. A gente vai falar de uma confusão que não combina nada com o esporte. Minha amiga, a gente está vendo aí as imagens porque a polícia precisou dispersar torcedores do Botafogo e do Brasiliense também depois do jogo de ontem, né? Pois é, um jogo bonito aí para o Botafogo, 7-1. Foi mais uma confusão, cenas lamentáveis envolvendo torcidas organizadas que vêm aqui para o Espírito Santo. Ô Suzy, eles usaram pedras e até barras de ferro, foi isso mesmo? Exatamente, Jorge. Você falou o motivo de toda essa confusão. Foi bonito para o Botafogo, humilhante para o Brasiliense. E aí os torcedores quiseram colocar para fora toda essa humilhação, criando confusão ao redor do estádio Kleber Andrade. E o que eles encontraram pela frente, eles começaram a usar para brigar, né, com os torcedores do outro time vitorioso aí, 7-1, que nos faz lembrar inclusive o placar Brasil e Alemanha, né? Enfim, diante dessa confusão toda, a polícia agiu e com rigor, controlando a situação. Mas quem tem esses detalhes, inclusive com essas imagens que para nós são muito tristes, é a repórter Tainara Nascimento, e que vai detalhar o que aconteceu a partir de agora. As imagens mostram um tumulto registrado após a partida no entorno do estádio Kleber Andrade, onde a torcida organizada do Brasiliense estaria confrontando os torcedores do time carioca com barras de ferro, pedras e até objetos pontiagudos. Neste outro vídeo, torcedores aparecem correndo entre carros, bem no meio da BR-262. Na sequência, outros torcedores aparecem. Um deles está apontando uma barra de ferro para motoristas, que com medo param e o restante da torcida atravessa. O jogo em busca da terceira fase da Copa do Brasil começou por volta das 8 horas. O Botafogo venceu o Brasiliense de goleada com 7-1. Mas, de acordo com a polícia, foi depois da jogada que os torcedores do Brasiliense iniciaram o tumulto. Os policiais precisaram utilizar força não letal contra os torcedores, como gás lacrimogênio. Neste vídeo, o ônibus da torcida do Distrito Federal aparece sendo abordado pela polícia. Os torcedores são obrigados a descer do veículo. Testemunhas também registraram o momento em que o homem chegou a receber atendimentos médicos. Em seguida, os torcedores foram escoltados até um trevo na altura da Ceasa, onde seguiram viagem e ninguém foi detido. Você vê, né? Vergonhoso duas vezes. Quando perde o jogo e quando se proporciona essas cenas tão vergonhosas, tão tristes para um jogo. Dá a impressão até, Jorge, que a gente tem que tirar de cena o futebol e colocar aquelas arenas para os gladiadores, né? Que foi o jogo de futebol, o resultado está parecendo mais isso. Com relação ao que aconteceu, é a segunda vez. Você se lembra que nós noticiamos até com exclusividade o que a torcida, a máfia verde, máfia azul, perdão, lá do Cruzeiro fez quando veio para o Espírito Santo acompanhar os jogos daqui. Eles promoveram uma baderna lá em cima, em umas lanchonetes, vieram para cá, causaram confusão na curva da Jurema, causaram confusão em Cariacica, andando no teto dos ônibus, enfim. Dessa vez, no caso aqui do Botafogo Brasiliense, a polícia agiu rápido, controlou todo mundo, evitou uma confusão muito maior, como a gente vê cenas que acontecem inclusive no Rio de Janeiro. No caso do Cruzeiro, infelizmente, a torcida veio, voltou para Minas sem problema nenhum, sem ser abordado por nenhum policial. Fica a dúvida, apesar de que a polícia já deu uma demonstração, se a partir de agora a polícia militar, com todos esses jogos dos campeonatos importantes, times famosos no Brasil inteiro, tradicionais, se a Polícia Militar vai continuar aí apertando essa corda, apertando a segurança para evitar que se repitam aqui cenas tristes, trágicas, que acontecem em outros lugares como Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. A gente quer sim que esses times venham para cá, mas desse jeito não. Jorge, Bruna. Pois é, né? Infelizmente tem que reforçar a segurança, tem que adaptar, porque a gente está recebendo esses jogos, mas assim não dá, né? Se cada vez que tiver um jogo assim grande aqui,
a gente vê cenas como essa e como a gente viu também no Cruzeiro, não tem segurança que dê conta, né? Vai ficar difícil. Cenas lamentáveis, né? Se você vai colocar aí, foi 7-1, realmente foi uma goleada, mas supera. Né? Lembra aí o Brasil, a Alemanha, você imagina se o Brasil todo entrasse numa situação dessa depois de um resultado ruim, né? Na nossa vida a gente tem notícias ruins. E o jogo, gente, é mais uma. Não tem porquê isso. São baderneiros disfarçados aí de torcedores, na verdade, né, Suzy? Obrigada aí pelas informações, minha amiga. Valeu, Suzy. Ô, gente, vamos falar agora de um pelado, nu com a mão no bolso. Que mas história é essa? Nu, gente, dentro de uma padaria. Ah, não. Roda as imagens aí, pode rodar ali, entra aí na padaria. Meu Deus. Sai correndo, parece que ele tá em surto. Cruza a padaria inteira, Bruna. Vai lá, você vê que ele fica olhando ali alguma coisa. E o pessoal tá ali bem com medo, né? Sem entender o que tá acontecendo. Parece que ele está sendo perseguido. Pelo menos na cabeça dele. Mas Olha. depois a gente vai descobrir porque esse pessoal aí saiu correndo, já que o bandido já estava ali dentro, na porta. Você viu que tem uma mulher, a mulher de verde está com uma criança de colo. E também outro estava no carrinho. Agora ele entra aí dentro dessa estufinha, né? Acho que ficou muito gelado, por isso que ele saiu, que ele estava pelado. Agora, essa senhora aí está com um cabo de vassoura na mão, só esperando esse sujeito sair da padaria. Olha, corajosa. São duas, né? Parecem ser funcionárias do local. Saiu. Ele sai, joga a outra no chão, Meu Bruno. Deus, ele dá um abraço ali de urso nela e joga a mulher no chão com violência, Exatamente. Né? E só essa outra senhora aí tenta... Você vê que várias pessoas ficam olhando ali perto. A senhora sozinha com o cabo de vassoura dela, coitada, tentando fazer ele desgarrar ali da outra. Sozinho, ele não larga, tá? Não ele larga. não larga. Foi quase 2 minutos Meu desse Deus. jeito, tentando... né, a mulher ali tentando, depois vem um outro homem, mais pessoas chegam perto, vão ajudar agora, até tentar imobilizar. Ele Olha entrou... a dificuldade, né? Muita dificuldade. Ele entrou na padaria por volta de 4h52. Aí a gente acelera a imagem porque ficou muito tempo. E sabe que eles amarraram ele? Com o quê? Com um cabo de mangueira. Olha, Pegaram um cabo de mangueira para amarrar. consegui imobilizá-lo. E né? agora a polícia chega. Eu acho que ele estava olhando para fora na hora que ele chegou ali na porta, porque ele já estava sendo perseguido. Parece, não é? A impressão que dá é O essa. jeito que ele entra ali, ele conseguiu pegar alguma coisa dessa padaria? A gente Não, tem não essa pegou nada informação? da padaria. Ele Realmente tava entrou em ali só fuga. fugindo mesmo, né? Agora, e a informação que ele estava antes, Bruna? Onde que ele estava antes? Onde Porque que ele parece que ele tinha tava passado antes? em outro estabelecimento também, Ele né? tinha. E sabe qual foi o estabelecimento? Qual? Você não sabe, não? Não estou sabendo. Uma funerária. Ah, não. Ele invadiu, Bruna, uma funerária. Veio fugido da funerária. Será que ele estava pelado na funerária também? Pois é, a grande questão é essa. A informação da Polícia Militar que ele tinha feito uma quebradeira naquela funerária, Meu Deus. quebrou vários vidros, né? E parece, né, que lá na funerária já tinham acionado a polícia. Agora, o motivo dele estar pelado e sair correndo pela principal rua ali do centro de Linhares, né? João Calmon, a Janine que morou lá em Linhares, ela sabe muito bem, né? Que é a principal ali. E invadir essa padaria, que também é uma padaria famosa ali em Linhares. Pois é, então ele estava descontrolado, né? Fez essa baderna na funerária, ali na padaria também, quando ele entra numa espécie de frigorífico, né, de freezer, ele revira os alimentos, revira a carne, então assim, saiu deixando um rastro de muita destruição, de muito prejuízo. E imagina o susto dessa mulher também que leva esse abraço aí de urso dele e cai no chão, deve ter se machucado, né, coitada? Pois é, 2 ficaram feridas, né? Essas 2 aí ficaram feridas. Mas o desfecho dessa história? E aí? Ele foi para a Polícia Civil. Sem roupa ainda, né? Sem roupa, nu com a mão no bolso, 26 aninhos. Meu Deus. Assinou um termo circunstanciado e vai responder em liberdade. Ixi, Maria, será que ele vai responder em liberdade sem roupa também? Alguém Tá arrumou uma total roupa para liberdade. essa criatura? Gente, não dá, né? Para esse criminoso? Em Linhares, gente, o peladão de Linhares, esse caso. Olha só, vamos seguir aqui. O Centro Integrado de Operações e Defesa Social, o CIODES, foi ampliado. O número de atendentes dobrou. O CIODES atende em média 7.000 ligações por dia. Com a mudança, o objetivo é aumentar a capacidade de resposta aos chamados. A viatura segue para uma ocorrência. Muitas vezes, o chamado vem do CIODES. E agora, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social está maior. Foi ampliado de 350 para 800 metros quadrados. O call center, onde a ligação do 190 é iniciada,
Antes tinha 20 estações. Agora conta com 42. Alguns operadores acompanham da tela as imagens das câmeras do cerco inteligente em tempo real. Os operadores do call center recebem em média 6.500 ligações por dia. Deste número, ainda 5% são trotes. E muita gente liga pedindo informação. Mais cerca de 1.600 ocorrências são registradas todos os dias. A operadora mesmo, que acompanha o cerco inteligente, quando flagra alguma cena suspeita na tela, já encaminha informação imediatamente aqui aos militares. Uma situação suspeita, vidros abertos, todo quebrado, avarias no capô. Dá uma verificada para a gente nesse QTC. Os militares também acompanham em tempo real o local onde as viaturas estão. A ampliação dos CIODs foi apresentada hoje pelo governador Renato Casagrande e o secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Ramalho. Várias autoridades estiveram no prédio da CESP, onde funciona a central dos CIODs. Nós atendemos diariamente aqui em média 6.000 ocorrências direcionadas para toda a Grande Vitória, o coração operacional da Grande Vitória, e um investimento de aproximadamente 7 milhões. Então isso se traduz realmente em dignidade para os nossos operadores de segurança que habitam esse espaço e, obviamente, rapidez e celeridade nos atendimentos da sociedade quando nos demanda via 190. O CIODs começou a funcionar em 2004 e integra todas as forças de segurança. O secretário reforçou ainda que a população deve ter consciência e ligar para o 190 apenas em fatos que necessitem realmente da presença policial. Principalmente o trote, né? Quando a gente não consegue identificar que é um trote diante de um choro, de uma fala de desespero, e a gente remete o recurso operacional para aquele local, acaba sem dúvida nenhuma comprometendo, porque deixa de atender um outro atendimento que poderia ser prioritário. Então a gente pede a sensibilidade da população, entendendo que esse é um equipamento que existe para melhor servir toda a sociedade capixaba no seu momento de desespero. Então o trote, a ligação para perguntar onde fica o endereço, onde fica a secretaria, onde fica... Essas coisas realmente não cabem num recurso operacional de extrema importância que é o 190. É importante ter essa consciência em relação ao trote, até porque trote é crime. É crime. Você pode responder e ficar preso. Reforçando, o telefone do CIODs, gente, é 190. Tainara Nascimento ao vivo aqui com a gente para falar de apreensão de armas em Cariacica. Tainara, minha amiga, armamento pesado, não é mesmo? Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George, pessoal de casa. Exatamente um armamento pesado que foi apreendido em Campina Grande, aqui em Cariacica. Ao meu lado está o capitão Santana, que vai explicar melhor. Capitão, um armamento perigoso, né? Como que vocês chegaram até essa apreensão? Então, os militares estavam realizando o patrulhamento lá no bairro, Campina Grande, em 2 viaturas, e os militares observaram 2 indivíduos no interior de um veículo Voyage. Os militares então iniciaram a aproximação. Quando os indivíduos perceberam essa aproximação, os indivíduos iniciaram uma fuga, tendo um conseguido se evadir, né, pulando muros de residências. Entretanto, um foi detido. Quando os militares foram realizar buscas no interior do veículo, os militares encontraram esse armamento, né? 3 espingardas calibre 12, armas semiautomáticas. Além disso, os militares encontraram carregadores, várias munições de calibre 9mm e também documentos pessoais, 23 documentos pessoais no interior do veículo. Agora, essa arma também não estava ali à vista, né? Foi difícil chegar a ela. Conta pra gente onde ela estava e qual era a intenção desses 2 homens. Então, os militares, após realizarem a detenção, né, foram fazer buscas no interior do veículo. E quando estavam realizando as buscas no interior do veículo, encontraram esse armamento, como você mesmo destacou, é um armamento de alto calibre, ele é semiautomático. Não é tão comum nós realizarmos essa apreensão aqui na área do 7º Batalhão. Já realizamos, porém 3 de uma vez assim é mais incomum. Então é importante destacar a importância dessa apreensão também para a comunidade, né? Retirando esses armamentos que podem causar danos, prejuízo à comunidade, foram retirados de circulação e o indivíduo detido. Agora, pessoal, vale lembrar, como o capitão também explicou, foram mais de 20 documentos pessoais de pessoas diferentes, tá? Localizados dentro desse veículo, que até então a polícia não tem informação do que seria feito, não sabemos se
se trata de uma quadrilha de estelionatários ou qual outro crime que eles poderiam cometer. Além dos documentos, também tinham 3 chaves de carros diferentes, mas apenas um foi localizado. E as armas que têm um alto poder ofensivo que frequentemente a gente vê nas mãos de criminosos, né, capitão? Pode falar um pouco pra gente dessas armas, qual é o poder de fogo delas? Então, como eu destaquei, o calibre dela é calibre 12, aumento calibre 12, além das munições também de calibre 9mm que foram apreendidas, né? Bruna e George, a gente espera que com essa apreensão a Polícia Civil também possa investigar, né, qual era a intenção dessa dupla com estes documentos e com essas armas, né? Isso aí, Tainara, e como que boa chegaram não é, né? aqui? Com Intenção certeza. boa não é, né? E como que essas armas entraram aqui também, né? Tainara, obrigada aí pelas informações, agradeço também ao capitão. Gente, dá só uma olhada na imagem que a gente vai mostrar aí agora. Pode botar na tela cheia, por gentileza? Olha a quantidade de ratos. Você imagina, Jorge, ter que conviver com essas visitas desagradáveis dentro de casa. Que isso, dentro de casa? Dentro de casa. Em Aribiri, Vila Velha, Bruno, os moradores estão passando por esse perrengue, tá? Um terreno abandonado está virando moradia aí dos ratos. Tem também, né, mosquito e muita sujeira. A gente vai lá conferir, vamos ver. Olha só esses bichinhos. Eles estão dando uma dor de cabeça enorme para os moradores de Aribiri, em Vila Velha. A comunidade vem reclamando que um terreno abandonado que fica no bairro está contribuindo com a proliferação de ratos na região. Já tem bastante tempo que esse terreno aqui era uma casa, aí demoliram, depois disso começaram uma obra e não terminaram, porque está interditada. Porém, está me afetando com ratos, estão invadindo a minha casa, já encontrei na cozinha, eu estou com um neném recém-nascido dentro de casa, tem um filho cadeirante também que não pode nem ficar no quintal porque os ratos tomam conta. Tá achando pouco? Além de todo o problema sanitário, esse terreno ainda contribui com a insegurança na região. Gente pulando muro para usar droga, celular roubado que pegam e jogam aqui, coisas roubadas, rouba alguém aí, furta alguém, pega, chega ali, passa, joga e depois vem buscar. A gente já viu isso aqui. Como se não bastasse a infestação de ratos, outra situação que tem preocupado os moradores é o caso dos mosquitos. Afinal de contas, o nosso estado está enfrentando uma epidemia de dengue. Só que em Vila Velha já foram mais de 2.000 casos. E como se pode imaginar, isso tudo tem tirado o sono dos moradores. Muito mosquito, já encontraram cobra, muita água dentro dos buracos. Então a gente não sabe mais o que fazer, nós estamos pedindo socorro. A nossa casa, à noite, se você não ligar o ventilador, você não consegue dormir, porque tem muito mosquito. Os moradores da rua 2 de Fevereiro estão suplicando por uma solução para esse problema. Os moradores têm feito ouvidoria e eles estão aguardando, né? O que a gente está aguardando é a notificação, é que o dono do imóvel tenha um cuidado com esse terreno de limpeza, que já está abandonado há muito tempo. Que nojeira, hein, gente? O perigo aí para a saúde. A Prefeitura de Vila Velha disse que vai enviar uma equipe da Gerência de Posturas para verificar o problema, mas o que a gente espera mesmo é que tome todas as providências, porque o problema está aí, né? Olha, recebeu alta do hospital o adolescente de 13 anos que foi espancado por traficantes na Serra. Segundo a família, o menor está com algumas sequelas, mas se recupera bem. No dia 20 de fevereiro deste ano, ele levou uma surra de criminosos e foi encontrado bastante ferido e desacordado. O crime teria sido motivado por uma dívida de drogas que o garoto tinha com traficantes, cerca de R$400. Na época, a família disse que as ameaças ao menor eram recorrentes. Logo após o espancamento, o garoto foi levado para outro bairro, já que a família ainda teme que ele seja assassinado. A Polícia Civil continua investigando esse crime. Agora a gente fala sobre o risco para os pedestres que circulam no centro de Vitória. Esse problema continua. Olha só, uma marquise ameaça cair. A repórter Manuela Machado está no local, fica numa calçada, né, Manu, de uma avenida que é extremamente movimentada. A gente está vendo aí toda essa movimentação. Um perigo danado, né, minha amiga? Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna, George, boa tarde a todos. Realmente, um perigo, assusta, porque nós estamos na Jerônimo Monteiro, aqui no centro de Vitória, um local muito frequentado, aí, principalmente, né, pelos capixabas, claro. E essa marquise com esse buraco aí assusta muitos pedestres que passam aqui, e alguns observam, outros nem observam, né? Mas quem consegue enxergar o problema tem medo, fica assustado. Mas aqui também esse caso não é isolado. O centro de Vitória tem muitas obras antigas. Ali na frente, vou pedir para o Bruno mostrar,
lá na frente um pouquinho, Bruno, tem uns tapumes. Ali, em setembro do ano passado, um prédio que estava em obra caiu. Por sorte, ninguém passava na calçada no momento, mas um funcionário na época chegou a ficar ferido. Em 2020, também aqui na Jerônimo Monteiro, uma marquise caiu e atingiu um ambulante de 44 anos, que ele foi socorrido, depois foi para casa, mas também sofreu com alguns ferimentos. E essa marquise aqui no centro realmente assusta. Será que as pessoas percebem? Boa tarde. Ela não vai querer falar com a gente agora, mas depois eu tento ouvir alguém. Mas antes, vamos acompanhar aqui em relação a essa marquise especificamente. Também conversei com o dono da loja, daqui a pouquinho eu dou o parecer dele. Vamos ouvir aí o secretário, né, de Vitória, que ele vai falar mais ou menos aí o que ele tem a dizer em relação a essa marquise. O Luciano Forrec, que é secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação. Vamos acompanhar o vídeo. Ela já foi, inclusive, tem alvará de demolição feito aqui na secretaria e também já estamos notificando novamente para que ele acelere esse processo, mesmo sabendo que a Defesa Civil já foi ao local com seus técnicos, já fez uma avaliação e apontou que não há risco de desabamento no momento. Então, está sendo monitorado pelo município e toda a preocupação que a população tem, o município também tem. Prova disso, que nesses últimos 26 meses já foram aplicadas quase 600 notificações nos imóveis somente da região do centro. Então, existe sim, né, uma série de fiscalizações que ocorrem com base no 56 e também na fiscalização da busca ativa, aquela que nossos fiscais vão até os imóveis para verificar a condição de cada imóvel. Estamos de volta. O Rafael estava passando aqui, eu parei. Rafael, você costuma observar, né, as marquises aqui no centro? Com certeza, é um risco, né? A gente morre de medo, né? Infelizmente, a gente está à mercê desse problema aí. Essa daqui te assustou? Com certeza, muito. Tem que andar com atenção. Vai andar com muita atenção. Bom, muito obrigada, Rafael. E eu conversei agora há pouco com o dono da loja, ele tem essa loja aqui há 23 anos. Ele disse o seguinte, que no carnaval a obra foi iniciada realmente para melhorar aqui a segurança da marquise. Mas a Guarda Municipal de Vitória pediu para parar com a obra, porque algum pedaço aqui da marquise poderia cair na primeira pista, na pista aqui da Jerônimo Monteiro e atingir algum veículo. Então a obra foi parada, depois ele conseguiu uma licença. No domingo passado a obra seria reiniciada, mas o pedreiro, a filha dele, passou mal, né? Então o funcionário não pôde comparecer, não veio nem a equipe toda. E agora, no próximo domingo, ele disse que esse grupo, o pedreiro com os funcionários, vai aparecer aqui no domingo para essa obra ser finalizada. Ele disse também, reafirmou, que a Defesa Civil, uma equipe veio aqui na segunda-feira e disse que não tem risco, não corre risco de cair. Então, por isso que não foi nem interditado pela Defesa Civil. Bruna e George. Que perigo, hein? Vamos seguir acompanhando para saber quando que esse problema vai ser resolvido, porque não há risco de cair, mas quem garante? Né? E várias caíram sem estar nessa situação aí. Exatamente, né? O que a gente está vendo é indiscutível, é um risco danado para quem passa ali e tem que ser resolvido quanto antes. Pode não cair ela inteira, mas vai que um pedacinho daquele ali se solta, já faz um estrago em quem está passando. Na cabeça de alguém já é um perigo danado. Manu, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Gente, vai rolar aumento salarial, mas não é para o povo não, viu? É para os vereadores, prefeito e vice de Viana. O projeto de lei foi votado na sessão de ontem e foi aprovado por unanimidade. Foram 9 votos a 0. Com isso, os salários do prefeito da cidade, do vice e dos vereadores serão reajustados em 41%. O salário do chefe do executivo passa de 17 para 24 mil. Do vice e dos vereadores, de 8.500 para 12 mil reais. Esses reajustes vão valer a partir de 2025. A Procuradoria da Câmara informou que os novos subsídios ficam dentro da média praticada na região metropolitana e respeitando os limites constitucionais. Só podia aumentar o salário do trabalhador, como os vereadores aumentam os próprios salários, os políticos em geral, né? Na mesma proporção, Quase 40%. Aí sim seria bom, né? Ô, gente, agora a gente sai de um aumento para falar de outro problema econômico, né? Exatamente. O prazo para a declaração do imposto de renda vai até o dia 31 de maio. Quanto mais cedo ela for entregue,
Mais cedo, o contribuinte que tem dinheiro a receber porque já pagou demais, de volta, né? vai ter esse dinheiro de volta, mas não deixa de pagar o imposto de renda. É isso aí. Aqui no estado, só nesse primeiro dia, mais de 20 mil pessoas já acertaram as contas com o Leão. Poucas horas após a abertura do sistema, o Imposto de Renda 2023 da Keila já estava declarado. No caso dela, estar em dia com o Leão permitiu até que ela trocasse de profissão. Eu tive um problema de saúde por conta da sala de aula, eu sou professora de biologia, e aí nesse período eu consegui, através da restituição do imposto de renda, fazer um curso de neodesign e virar empreendedora, né? Através desse valor que eu recebi, eu consegui comprar os materiais, porque são materiais caros para você conseguir trabalhar. Então, através do dinheiro do imposto de renda, eu consegui comprar todos os meus materiais e começar a ser neodesign. A Receita Federal esticou o prazo para a entrega. Agora, o limite vai até o dia 31 de maio. E este ano tem novidades para o contribuinte. Até o ano passado, a pensão alimentícia era um rendimento tributável, ou seja, estava lá junto naquela fichinha de salários. Agora ele passa a ser um rendimento não tributável. Então, ele não gera imposto. Ele é um rendimento, mas ele não geraria no somatório um imposto a pagar. Então, a partir do ano de 2022, né, a pensão passa a ser um rendimento não tributável e essa decisão vale para os últimos 5 anos. E para quem investe em ações, a regra também mudou. É que até ano passado, qualquer investimento, você investiu 10 centavos, você era obrigado a declarar. Agora não é mais assim. Quem tem lucros de investimentos acima de R$40 mil, aí sim precisa declarar. Entretanto, você tem que ficar atento às suas vendas, porque quem vendeu também tem que declarar. Outra novidade é a possibilidade de furar a fila na hora da restituição. É que este ano, quem usar a declaração pré-preenchida e optar por receber via Pix pelo número de CPF, vai entrar logo nos primeiros lotes. As devoluções começam no último dia de entrega da declaração e vão até 29 de setembro. A Receita Federal espera receber até 39 milhões de declarações este ano. Se você está nessa lista, fique atento às dicas para não cair na malha fina. Você tem que conferir essas informações, porque um terceiro que informou. Então, você é responsável por entregar a declaração, você é responsável por aqueles dados. Embora já tenha facilitado a tua vida, você tem que conferir tudo direitinho, porque você corre o risco de ir para a malha por causa de uma informação que não foi conferida apenas. Reforçando o prazo para a declaração, vai até o dia 31 de maio. O novo Centro de Convivência da Terceira Idade de Jardim Camburi é sinônimo do cuidado e respeito da Prefeitura de Vitória com a melhor idade. A arquitetura do prédio contempla 3 pavimentos, com banheiros acessíveis, vestiários, copa, piscina, salas multiuso, hall para exposições, cozinha e elevador. Haverá também salas para funcionamento das coordenações do CRAS e CREAS, permitindo aos idosos acesso facilitado aos serviços da assistência social de Vitória. Tudo para garantir o máximo bem-estar aos frequentadores. Atualmente, a unidade de Jardim Camburi atende aproximadamente 380 idosos, divididos em 24 grupos de convivência. O equipamento vai abrigar também um núcleo do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e outro do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, e um núcleo da Secretaria de Esportes, SEMESP. Essa é a Vitória que cuida das pessoas. Para falar de oportunidade de emprego, Cine da Serra tem 956 vagas, hein, gente? Bastante coisa. De repente, alguma se encaixa aí no seu perfil. São chances para operador de caixa, frentista, encanador, auxiliar de logística, ajudante de cozinha, auxiliar de limpeza e muito mais. Você pode ver os detalhes acessando o site maisemprego.serra.es.gov.br e boa sorte!
Olha, gente, lembra que nós falamos? Fica ligado no TN, porque a gente vai trazer novas promoções. A gente está sempre dando esse toque. Chegou a hora, tá? Promessa feita, promessa super cumprida. E nesse mês de março, o mês das mulheres, o nosso presente é para você, amiga do TN, para as amigas do TN, né? Vem aí uma promoção maravilhosa, TV Tribuna, dando um up na sua beleza. E vai funcionar assim. Explica pra gente, Gê. A partir da próxima semana, nós vamos sortear 3 vouchers. O que é voucher? É um papelzinho com um super valor. 3 vouchers no valor de R$4.000, tá? R$4.000 para ser usado na clínica Interage e mais R$1.500 no salão Your Concept para você. Olha só que chique, hein? Que massa! Tudo nome chique, que já é linda, fica mais linda, né? Para participar é muito fácil. Segunda-feira, dia 20, quem acompanhar o TN1 deve ficar atento aos selos da promoção que vão aparecer durante as reportagens. Terminou o TN, anota quantos selos apareceram na segunda-feira, dia 20. Isso aí, aquele mesmo esquema que a gente sempre faz aqui, né? Você deve fazer essa contagem de segunda a sexta-feira. E na sexta, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir uma linha ao vivo para você entrar em contato com a gente. Quem ligar primeiro e acertar a quantidade de selos que foram exibidos, gente, atenção, de segunda a sexta, quem acertar vai ganhar R$4.000 para usar na Clínica Interage e R$1.500 no Salão Your Concept. Gente, essa promoção demais. É para fazer tratamentos estéticos, sabe? Tudo aquilo que você queria é um up dos sonhos. As amigas do TN, que já são lindas, vão ficar ainda mais. É uma transformação, né? Será? Opa, eu acho que vai ser maravilha. também. Muito bom, então fica ligadinho aí. Vai valer super a pena. A partir de segunda. Isso aí. Pausa rápida no TN1. A gente volta rapidinho, fique com a gente e na volta a gente traz mais informações para vocês. E nós vamos falar também sobre o crime em Felrosa, na Serra. Uma mulher foi atraída pelo vizinho e foi morta. Ela pode ter sido estuprada. Agora, imagens ao vivo da curva da Jurema em Vitória. Meio-dia, 42 minutos. Não sai daí não que a gente já volta. Estamos de volta, agora meio-dia 44. A gente volta a falar sobre o assassinato de uma mulher em Felrosa, na Serra. Essa daí que está aparecendo, gente, ela foi atraída até a casa do vizinho, morta a facadas e também a tesouradas. O nome dela é a Edna Barreto, de 36 anos. Ela deixou uma filha. O vizinho disse a ela que a esposa estava passando mal e pediu ajuda. Mas dentro do imóvel, o que ele fez? Ele amarrou a Edna, cometeu o crime, deu vários golpes nela de facadas, tesouradas. E a suspeita também da polícia é que a Edna tenha sido estuprada. Uma covardia, né? Depois desse primeiro crime, esse homem, esse monstro, ainda atraiu a dona do imóvel e tentou fazer a mesma coisa com ela, tá? Mas a mulher lutou com o criminoso e saiu em busca de ajuda. Você tá aí vendo a foto dele, né? Os vizinhos entraram no local e encontraram o criminoso caído na cama. Ele teria tomado vários medicamentos. Também descobriram que a primeira mulher havia sido morta. A Edna foi encontrada ali já em cima da cama. No final da manhã de hoje, gente, a irmã da Edna, essa vítima desse crime tão cruel, foi ao DML para liberar o corpo. Ela conversou com a repórter Tainara Nascimento e contou como soube do assassinato da própria irmã. Ela vivia intensamente a vida dela. Todo final de semana ela saiu com a filha para passear. Ela tentava dar o melhor para a filha dela, de acordo com as condições que ela tinha. A minha sobrinha me ligou e falou: tia, eu tô ligando para minha mãe, não tô conseguindo falar com ela. Ela tá desligando o telefone na minha cara. Aí eu falei assim: eu vou lá ver o que tá acontecendo, que eu moro perto. Eu vou lá ver o que tá acontecendo e daqui a pouco eu te dou o retorno aí. Ela falou: tá bom. Aí eu fui lá ver. Aí quando eu cheguei na esquina já tinha um monte de polícia lá já, o SAMU. Aí na hora que eu virei era na casa dela, em frente à casa dela. Aí quando eu cheguei perto, eu falei: cadê minha irmã, cadê minha irmã, cadê minha irmã? O policial: calma, calma, senhora. Eu queria entrar, ninguém queria deixar eu entrar, fiquei desesperada. E aí aos poucos eles foi falando o que aconteceu. Falou que ele atraiu ela pra lá. Como que ele atraiu? Eles falaram? Não. Quem falou os detalhes foi a mulher que sobreviveu.
a dona da casa. Ele tentou me matar também, me mostrou a boca dela machucada. Ele segurou minha boca, me chamou lá, falou que a mulher dele tinha usado droga e estava passando mal. Eu desci, só que sua irmã já estava lá dentro, eu não sabia. Estava na cama já. Aí ele segurou minha boca e falou, cala a boca, cala a boca. Aí ela mordeu a mão dele, aí ela pediu socorro, conseguiu tirar a faca da mão dele, né? Aí nisso o neto dela chegou e conseguiu tirar ela. Aí chamaram os vizinhos, mandaram chamar a polícia. Triste isso, triste demais para essa família. Estou com a nota atualizada da Polícia Civil. Esse homem, de 28 anos, foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. São várias qualificadoras. Vamos ver se vai ser o suficiente para aumentar a pena dele, que ele fique aí por muito tempo na cadeia. Agora a gente vai falar de insegurança. Mais uma vez a gente traz esse assunto aqui em vários locais da Grande Vitória. Em Vila Velha a gente está sempre mostrando também, mas a verdade é que a situação preocupa em todo o estado. Pois é, Bruna, só esse ano são mais de 24 mil registros de furtos e roubos em vias públicas. O repórter Matheus Souza conversa com um especialista em segurança. Ô Matheus, há uma explicação para essa onda de crimes? A gente está em março. 24 mil? Boa tarde para você de novo. Boa tarde, George. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí de casa. É isso mesmo, parece figurinha repetida, mas essa questão dos assaltos em via pública são um problemão. Como você bem falou, já foram 24 mil ocorrências desde o ano passado. Só até março, só até agora, né, nesse ano de 2023, foram 3 mil ocorrências. E assim, o município da Serra é o município que lidera o maior número de casos de assaltos em via pública, seguido logo em seguida por Vila Velha, né? E como você bem falou, eu estou com o Rafael Fonseca, que é professor e especialista em segurança pública, para conversar aqui comigo e tentar entender um pouquinho desse cenário. Boa tarde, Rafael. O que explica essa onda de assaltos e violência que a gente tem visto, de assaltos em via pública? Boa tarde, Matheus. Infelizmente, isso é um problema que não atinge só o nosso estado, infelizmente é todo o país, isso é endêmico, né? E vários são os fatores. A violência, ela é dinâmica, né? Nós podemos citar, por exemplo, crise econômica, desemprego, né? Mas muitas vezes também o próprio perfil desses indivíduos, né? Esses criminosos contra o patrimônio, eu sempre digo que eles têm 3 características, né? Eles são indivíduos oportunistas, eles são indivíduos avessos ao trabalho, então são indivíduos literalmente preguiçosos e indivíduos que não têm empatia pela vida humana e pelo patrimônio alheio. Então esse somatório todo, infelizmente, tem trazido esse tipo de ocorrência e essa elevação no número nesse tipo de delito no nosso estado e em todo o país, né? E, Rafael, o que a gente pode fazer para não ser uma presa fácil na rua? O que as pessoas podem fazer para evitar ser uma presa fácil, literalmente, assim, ser vítima de um assalto? Eu sempre digo que em sede de segurança pública não há nenhuma ação preventiva que seja 100% eficaz. O que ocorre é uma mitigação, uma redução desse tipo de ocorrência. Então é você reduzir a chance de você ser vítima. É claro que esses criminosos, repito, oportunistas, eles têm vítimas que são preferenciais. Pessoas desacompanhadas, geralmente do sexo feminino, ou acompanhadas de crianças e pessoas idosas. Ou seja, pessoas em que a capacidade de resistência e de vigilância está bastante reduzida. Então, em via pública, evitar ostentar joias, relógios, quantia. Hoje, smartphone, né, que é um dos objetos de maior troca aí com os receptadores. Então a atenção está em via pública, muita atenção, independente da localização geográfica ou do horário. Hoje não há mais aquele padrão de criminoso, de vestimenta ou de um local ermo. Hoje esses indivíduos mudaram o seu comportamento, estão agindo em qualquer local, em qualquer horário, ou seja, todas as pessoas em via pública podem ser vítimas em potencial. Então, atenção, né? Se vai ter que olhar o telefone, se vai ter que usar a carteira, procure adentrar no estabelecimento comercial ou em algum local, fique sempre atento. As mulheres, em especial, a bolsa junto ao corpo, né? Porque tanto o furto como o roubo, que é o furto com violência ou grave ameaça, né? Esse tipo de conduta desatenta, né? Leva ao criminoso oportunista, né? A escolher de forma mais célere esse tipo de vítima. Joia, Rafael. Olha, são essas as informações. Eu queria agradecer ao Rafael por ter vindo aqui falar pra gente, explicar um pouquinho sobre essa questão da violência nas ruas, esse clima de insegurança. E é isso, eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Matheus. Obrigado, Matheus. Rafael também. Gente, vamos à previsão do tempo.
Olha, a umidade trazida pelos ventos costeiros ainda provoca chuva no estado com mais frequência no litoral, tá? A gente está vendo aí imagens de Camburi, céu aberto, mas essa é a previsão. Nas outras áreas, chove de maneira mais esparsa em alguns momentos do dia. Na Grande Vitória, temperatura mínima de 23 graus. E agora, a Bruna Maria tem um recado bacana pra gente. Nesta semana, o Capixaba Cap preparou dinheiro, muito dinheiro para você sair do sufoco e realizar os seus sonhos. É isso mesmo, olha só essa premiação. No próximo domingo tem R$130 mil no quarto prêmio. Isso mesmo, 130 mil e ainda tem 5 mil do primeiro ao terceiro prêmio e 10 giros da sorte de R$1.000. Não dê bobeira, compre vários títulos. Essa semana tem 155 mil em prêmios. Aponte o seu celular para esse QR Code aqui. Compre agora ou compre num ponto de revendas mais próximo de você. Lembre sempre de informar seu CPF e telefone quando for comprar seu título. É uma forma do Capixaba Cap te identificar mais rápido. Domingo você concorre a R$130 mil só no quarto prêmio, hein? Ao adquirir esse título, você pode contribuir com a Vitória Down. Capixaba Cap, custa pouco sonhar. Olha, gente, fora do campo, a violência que a gente mostrou no início do jornal, né? Depois mesmo. do jogo do Botafogo e Brasiliense, que não combina nem um pouco com o esporte. Mas no gramado do Kleber Andrade, hein, Bruna? Olha, você ficou rindo de mim ontem, né? Não, Fogão arrasou demais. Foi um show de gols, tá? Você vai ver já, não saia daí não. A gente falou no início do jornal, né, Bruna, da confusão que aconteceu depois do jogo do Botafogo e do Brasiliense no Kleber Andrade. Feio, né? Mas essa ação aí desses torcedores baderneiros não, claro, tira o brilho do jogo. Com certeza. 7-1 pro Fogão. Brilhou, hein? Parabéns aí pro seu Fogão, George. Realmente foi um jogaço pro time carioca. Roda aí pra gente ver os gols. Aos 7 do primeiro tempo, o Marçal cobra falta, levantando bola na medida para a marca do pênalti. Danilo Barbosa sobe sozinho, solta um foguete de cabeça. 1-0 Fogão. 2 minutos depois, Eduardo de voleio estufa a rede do Brasiliense. Aos 42, o Brasiliense desconta com Yuri Mamute, 2-1. Nos acréscimos, Adrielson amplia para o Botafogo. No início do segundo tempo, Cuesta mergulha para testar na saída de Sucuri, 4-1. Aos 32, Tiquinho Soares recebe de Gabriel Pires e escora para o fundo do gol. Mais uma vez ele, Tiquinho Soares, chapa no canto esquerdo do goleiro. E 3 minutos depois, não perca a conta, de novo ele. Tiquinho fecha a goleada. Final, Botafogo 7, Brasiliense 1. Alegria dos torcedores capixabas botafoguenses. Parabéns, vocês arrasaram muito. Muito obrigado. Sabe como que vai ser meu tchau hoje? Como? Vai ser assim, ó. Ah, justo. Justo, justíssimo, tá certo. Tá justo, ó. Tá certo. Dá pra ver? Ó. Tchau, gente. Beijo, até amanhã. 7.